Em Eclesiastes 2, 10, 11, Salomão registra uma das conclusões mais impressionantes de toda a Escritura. Essa não é uma observação comum, nem uma frase solta dentro do texto bíblico, mas um registro profundo que nasce de uma vida inteira, de experiências levadas ao extremo daquilo que um ser humano pode alcançar. Nessa passagem de Eclesiastes, considerada uma das mais marcantes quando se fala sobre a vaidade das conquistas e o sentido da vida, Salomão revela algo que continua atual. O que acontece quando alguém alcança tudo o que desejava, mas ainda assim permanece com um vazio interior difícil de explicar? Depois de experimentar riquezas, prazeres, projetos e conquistas, ele declarou: tudo era vaidade, era como correr atrás do vento. Essa declaração não surge no início da caminhada, mas no final de um processo, quando tudo já foi vivido, testado e observado com profundidade. Como alguém que alcançou aquilo que muitos sonham alcançar, chegou a uma conclusão tão profunda? Essa pergunta não é superficial, porque ela toca diretamente a forma como o ser humano enxerga sucesso, realização e o sentido da vida. O que Deus deseja nos ensinar através dessa passagem. Aqui não se trata apenas de uma curiosidade bíblica, mas de um princípio espiritual que atravessa gerações. Você já sentiu um vazio que não consegue explicar? Esse tipo de sensação não é isolada, mas faz parte da experiência humana quando algo dentro de nós não encontra o que realmente o sustenta. Já conquistou coisas e mesmo assim continuou insatisfeito? Isso acontece, porque nem toda conquista é capaz de preencher o espaço mais profundo da alma. Já percebeu que algumas realizações produzem alegria por um momento, mas não conseguem sustentar a alma por muito tempo? Essa é uma característica das coisas passageiras. Elas têm início de impacto, mas não têm permanência interior. Séculos antes da nossa geração existir, a palavra de Deus já revelava essa realidade. Ou seja, aquilo que hoje parece uma descoberta moderna já estava registrado na Escritura. E essa reflexão nos conduz a uma busca por paz interior, especialmente quando percebemos que nem todas as conquistas são capazes de preencher o coração. E hoje vamos compreender por que isso acontece e qual caminho a Escritura apresenta para quem procura um sentido. Um caminho que não depende de circunstâncias, mas de fundamento. A Escritura não está falando de uma teoria distante, nem de uma reflexão filosófica, construída a partir de observação externa. Ela está registrando a voz de alguém que viveu aquilo que muitos apenas imaginam viver ao longo da vida. Salomão não fala a partir da falta, como alguém que não teve acesso às oportunidades da vida. Pelo contrário, ele fala a partir do excesso, a partir do acúmulo, a partir da experiência completa daquilo que o mundo considera como realização plena. Ele fala de dentro de uma realidade onde nada foi negado, onde praticamente tudo o que o coração humano poderia desejar estava ao seu alcance. Ainda assim, isso não foi suficiente para produzir a resposta definitiva que ele buscava. Ele não descreve a vida como quem observa de fora, mas como alguém que esteve dentro de tudo aquilo que normalmente é desejado. Riquezas acumuladas, projetos grandiosos, reconhecimento entre povos, prazer, construção de obras marcantes, influência política e uma sabedoria que se tornou referência. E cada um desses elementos não foi vivido de forma superficial, mas em intensidade, em profundidade, em níveis que poucos seres humanos na história tiveram a oportunidade de experimentar. Nada disso lhe foi negado. Ele teve acesso ao que poucos tiveram. Ele experimentou o auge daquilo que um ser humano poderia alcançar dentro das possibilidades deste mundo. E mesmo assim, isso não foi suficiente para responder aquilo que ele buscava em relação ao sentido da vida e ao propósito da existência. Isso não é apenas uma afirmação sobre posse ou status, mas sobre vivência plena, sobre experimentar cada dimensão, que normalmente é visto como o objetivo final da existência. Salomão
em Eclesiastes capítulo 2, não está apenas falando de experiências pessoais, mas revelando um princípio espiritual profundo sobre o vazio interior que surge quando o ser humano conquista tudo, mas ainda não encontra sentido. A conclusão que surge não nasce de satisfação plena, mas de uma percepção profunda e silenciosa sobre o limite de todas essas coisas, quando elas são colocadas separadas de Deus. É como se, ao chegar no topo de tudo o que é humano, depois de atravessar cada etapa do que o mundo chama de sucesso, ele enxergasse com uma clareza que só esse lugar revela. Aquilo que parece suficiente por fora não sustenta o interior por dentro. E aquilo que impressiona os olhos não necessariamente preenche a alma. O que Salomão registra em Eclesiastes não nasce de uma ideia teórica, nem de uma observação distante sobre a vida humana. O que ele escreve ali é resultado de uma trajetória inteira vivida em intensidade, onde cada experiência foi testada até o limite do que um ser humano pode alcançar. Esse é o tipo de reflexão que aparece com frequência quando se fala sobre Eclesiastes 2, sobre o vazio após as conquistas e o sentido da vida segundo a Bíblia. Ele olha para tudo aquilo que suas mãos construíram ao longo dos anos, para cada projeto que foi concluído com esforço, para cada decisão que exigiu tempo, dedicação e energia, e também para cada desejo que um dia parecia essencial, como se fosse capaz de dar sentido a tudo. E ao revisitar cada uma dessas etapas, ele não está apenas lembrando do que fez, mas analisando o resultado interno de cada conquista, aquilo que permaneceu depois que o esforço passou e o objetivo foi alcançado. Mas quando essa vida é revisitada com maturidade e sinceridade, sem ilusões e sem filtros, algo se torna evidente dentro dele de forma inegociável. Nenhuma dessas coisas por si só foi capaz de preencher aquilo que existia no interior mais profundo da sua existência. Existe aqui um momento de lucidez que não vem da emoção, mas da constatação, como se tudo aquilo que parecia promissor tivesse sido colocado à prova dentro do próprio coração e revelado suas limitações mais profundas. Esse é exatamente o significado de Eclesiastes 2, onde a expressão vaidade e correr atrás do vento revela o que acontece quando as conquistas não estão ligadas a Deus e são colocadas como fundamento da vida humana. O problema não está necessariamente nas conquistas em si, como se elas fossem algo negativo ou inútil. O ponto central está no peso que é colocado sobre elas, quando passam a ocupar um lugar que nunca foram capazes de sustentar. É nesse deslocamento de centro, nessa inversão de prioridade interna, o que deveria ser consequência passa a ser tratado como fundamento. E é justamente aí que nasce o vazio que Salomão descreve com tanta clareza. Quando Salomão usa a expressão vaidade e correr atrás do vento, ele não está descartando a vida, nem afirmando que tudo o que existe no mundo não tem valor. O que ele está revelando é uma verdade mais profunda, que vai além da aparência das coisas. Tudo o que pertence a este mundo, quando é isolado de Deus e colocado como fundamento da existência, perde a capacidade de sustentar o que é mais profundo no ser humano. E essa percepção não nasce de uma teoria distante, mas de uma experiência vivida, onde cada camada da vida foi observada a partir do seu resultado real no interior humano, e não apenas na aparência externa das coisas. É como tentar segurar algo que não possui forma fixa, algo que escapa entre os dedos, sem que seja possível dominar completamente. É como correr atrás de algo que parece próximo em alguns momentos, mas que muda de direção constantemente, impedindo qualquer sensação real de permanência. E quanto mais esforço é colocado nessa busca, mais evidente se torna a dificuldade de encontrar estabilidade. Como se a própria natureza dessas coisas não permitisse que fossem tratadas como base segura para a vida. Por isso, a mensagem de Salomão não é uma mensagem de rejeição da vida, nem de desprezo pelas experiências humanas. É, na verdade, um alerta profundo sobre o lugar onde o ser humano decide colocar o centro da sua
própria existência. Porque quando esse centro está deslocado, tudo aquilo que parecia sólido começa a revelar sua fragilidade com o passar do tempo. E é justamente nesse processo de revelação, ao longo da experiência, que aquilo que parecia firme começa a mostrar que não tinha estrutura suficiente. Ao longo dos séculos, a história humana mudou em muitos aspectos visíveis. Impérios surgiram e desapareceram, culturas foram transformadas. A forma de viver se modificou profundamente e a tecnologia alterou completamente o ritmo da vida. No entanto, quando se observa o interior do ser humano, aquilo que não é visível aos olhos, percebe-se que a essência continua a mesma. Uma essência que, apesar de todas as mudanças externas, ainda carrega as mesmas perguntas internas, os mesmos anseios profundos e as mesmas buscas por algo que dê sentido real à existência. Ainda existe uma busca constante por satisfação, como se algo estivesse sempre um passo adiante, sempre ligeiramente fora do alcance, gerando uma sensação contínua de procura. Ainda existe um esforço silencioso para preencher um espaço interno que, mesmo sendo constantemente ocupado por experiências, conquistas, distrações, continua revelando uma espécie de incompletude. Essa é exatamente a realidade que aparece nas reflexões sobre Eclesiastes 2, sobre o vazio existencial e sentido da vida segundo a Bíblia. E esse movimento interno não é algo superficial, mas uma realidade que se repete de forma silenciosa na vida de muitas pessoas. Como se o ser humano estivesse sempre tentando alcançar algo que nunca se estabeleça completamente dentro de si. Por isso, tantas pessoas hoje pesquisam sobre o sentido da vida, sobre o vazio após as conquistas e sobre o significado de Eclesiastes. Porque essa realidade continua atual e presente em todas as gerações humanas. E mesmo em um tempo onde tudo parece mais acessível, mais rápido e mais disponível, essa sensação de vazio ainda se manifesta em muitos momentos da vida, mostrando que o problema nunca esteve apenas na falta de recursos ou de oportunidades, mas no que realmente consegue sustentar o interior humano. E isso revela uma verdade profunda. Não é a quantidade de coisas ao redor que define a plenitude do coração, mas aquilo que ocupa o centro da vida por dentro, aquilo que dá direção e fundamento para tudo o que se constrói. Essa realidade não aparece apenas no livro de Eclesiastes, como uma experiência isolada de Salomão. Pelo contrário, ela atravessa toda a Escritura, aparecendo em diferentes contextos, diferentes autores e diferentes momentos da revelação bíblica, como um princípio constante sobre a condição humana. Isso mostra que não estamos diante de uma percepção limitada a um único homem ou a uma única fase da história, mas de uma verdade espiritual que se repete de geração em geração. Como se a própria Escritura estivesse insistindo em chamar a atenção do ser humano para algo que ele tende a esquecer com facilidade. Jesus mesmo reforça essa verdade quando declara que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa pergunta não é apenas uma reflexão moral, mas uma revelação profunda sobre a desproporção entre aquilo que o mundo oferece e aquilo que a alma realmente necessita. Aqui existe uma quebra de perspectiva muito forte, porque o foco não está apenas no que se conquista externamente, mas no que se perde internamente quando o centro da vida está desalinhado. É como se Jesus estivesse mostrando que existe um tipo de ganho que não compensa a perda do interior e que existem escolhas que parecem vantajosas no visível, mas que carregam um custo invisível extremamente alto. O Salmo também expressa essa mesma compreensão quando afirma: "Quem tenho eu no céu senão a ti?", revelando que no ponto mais profundo da experiência espiritual existe o reconhecimento de que nada fora de Deus é capaz de ocupar o lugar central da existência humana. E essa declaração não nasce de teoria, mas de um lugar de intimidade e maturidade espiritual, onde a alma já percorreu muitos caminhos. E, ao final de tudo, reconhece que nenhum deles foi suficiente para produzir descanso verdadeiro. Ao longo de toda a palavra, essa mesma direção se repete, mostrando que existe uma dimensão da vida
que não pode ser preenchida por aquilo que é passageiro, mas somente por aquilo que é eterno. É como um fio que atravessa toda a Escritura, ligando diferentes histórias, diferentes épocas e diferentes experiências humanas, onde a única verdade é: o ser humano foi criado para algo maior do que aquilo que o mundo pode oferecer. Por isso, a resposta apresentada pela palavra não está em rejeitar a vida, nem em abandonar tudo aquilo que existe ao nosso redor. O ensino bíblico não conduz o ser humano para uma negação da existência, mas para uma reorganização profunda do centro da vida, onde aquilo que estava ocupando um lugar indevido retorna à sua posição correta. Quando Deus ocupa o lugar central da existência, algo começa a acontecer de forma silenciosa, porém profunda. As circunstâncias externas podem até permanecer as mesmas por um tempo, mas a forma de enxergá-las já não é mais a mesma. O que antes parecia vazio, insuficiente ou confuso, passa a ser compreendido sob uma nova perspectiva, porque o interior encontra direção, fundamento e estabilidade. As conquistas deixam de ser o destino final da existência e passam a ocupar o lugar de consequência. O coração deixa de depender delas para encontrar significado. O peso da vida já não está nos resultados alcançados, mas no fundamento sobre o qual cada passo é construído. E essa mudança transforma a forma de viver. Em relação à busca constante por algo que parece sempre estar faltando, começa a perder força, porque o centro deixa de estar naquilo que muda e passa a estar naquilo que permanece. Com isso, até mesmo os processos difíceis deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser compreendidos como etapas de crescimento, amadurecimento e formação. O olhar muda, a compreensão se amplia e a vida passa a ser conduzida por propósito e não apenas pela busca incessante de satisfação. Esse entendimento não apenas informa, ele fortalece a fé porque reposiciona o coração e revela aquilo que Salomão descobriu. Depois de experimentar tudo, nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Porque no final, a maior descoberta de Salomão não foi aquilo que ele conquistou, mas aquilo que compreendeu depois de conquistar tudo. E essa mesma verdade continua, convidando cada um de nós a examinar o próprio coração diante de Deus. E nesse ponto, surgem perguntas que não podem ser ignoradas. Onde de fato temos colocado o centro da nossa busca? O que temos esperado que preencha nossa alma? E talvez a resposta para essas perguntas não esteja em olhar mais para fora, mas em permitir que Deus examine aquilo que existe dentro de nós. Por isso, depois de refletirmos sobre essa verdade revelada pela Escritura, vamos agora nos colocar em oração diante do Senhor. Diante de tudo o que foi revelado pela Tua Palavra, Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti com um coração aberto e sincero, reconhecendo que a Tua verdade alcança lugares dentro de nós, que muitas vezes permanecem ocultos até mesmo da nossa própria percepção. E nós nos colocamos aqui não como quem já entende tudo, mas como quem reconhece que ainda precisa ser guiado, corrigido e alinhado pela Tua voz. Porque somente a Tua luz é capaz de revelar o que está escondido no interior humano. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra viva que atravessa o tempo e continua falando com clareza a condição humana em cada geração. Obrigado, porque a Tua verdade não depende das mudanças do mundo, nem da transformação da sociedade. Mesmo quando tudo ao redor muda, a Tua palavra permanece como referência, como direção segura, como fundamento que não se altera com o passar dos dias. Nós reconhecemos diante de Ti que muitos momentos da nossa caminhada colocamos no centro das nossas vidas o que não tinha capacidade de sustentar nossas almas. Buscamos sentido em realizações, expectativas, conquistas e experiências, e muitas vezes nos esquecemos de que somente em Ti existe o que permanece quando tudo mais passa. E ao reconhecer, também reconhecemos que nos deixamos levar por coisas que parecem urgente, mas não era essencial, por coisas que parecia preencher, mas não sustentava, e por coisas que parecia prometer muito, mas entregava pouco ao nosso interior. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que confundimos o que é passageiro com o que é essencial,
Perdoa-nos por depositarmos confianças em coisas que não têm o poder de sustentar a vida interior que o Senhor nos deu. Perdoa-nos também pelos momentos em que nos esquecemos de olhar para dentro com sinceridade e preferimos correr atrás de respostas externas, enquanto o Senhor já estava tentando ajustar o nosso interior. Nós pedimos agora sabedoria, Pai, para discernir com clareza o que realmente importa. Pedimos força para reorganizar o que se desordenou dentro de nós ao longo da caminhada. Pedimos sensibilidade espiritual para reconhecer a Tua voz acima de todas as outras vozes que competem pela nossa atenção diariamente. Porque sabemos que o mundo é cheio de vozes, de distrações, de caminhos que parecem bons, mas nem todos conduzem o que é verdadeiro. E por isso precisamos da Tua direção constante. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino, a compreender o valor da Tua presença e a descansar na certeza de que nada neste mundo pode ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Guarda a nossa mente de confusão, fortalece o nosso interior diante das pressões da vida, conduz os nossos passos para um caminho onde a Tua vontade seja o nosso maior direcionamento e que esse aprendizado não seja apenas teórico, mas vivido no dia a dia, nas escolhas pequenas, nas decisões silenciosas e nos momentos em que ninguém vê, mas Tu continuas vendo. Que a nossa vida não seja guiada apenas por resultados, mas por propósito. Que as nossas decisões não sejam movidas apenas por desejo imediato, mas por entendimento espiritual. E que o nosso coração encontre descanso não nas coisas que passam, mas em Ti, que és eterno. E que mesmo quando os resultados não forem imediatos, mesmo quando o caminho parecer silencioso, possamos permanecer firmes na certeza de que estar contigo é mais importante do que qualquer conquista visível. E que essa verdade não permaneça apenas como entendimento na nossa mente, mas se transforme em vida prática, moldando as nossas escolhas, os nossos pensamentos e o nosso caminho diário. Que ela se torne algo vivo dentro de nós. Não apenas lembrado, mas vivido, não apenas entendido, mas praticado em cada passo da nossa jornada. Em nome de Jesus, amém.